Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui cumprindo a nossa missão depois, né, que acabou o carnaval. E aí, vamos lá tirar as metas do papel. E, bom, antes de mais nada, se inscreve no canal e aciona lá o sininho para você receber as notificações dos vídeos que a gente vai estar postando por aqui. Então hoje, né, como prometido, eu coloquei lá uma das metas era produzir vídeo aqui para o canal e contar um pouquinho mais para vocês, além do mundo da construção civil, falar um pouquinho sobre carreira. E um dos assuntos aí que vem sendo discutidos nas rodas de amigos, tenho até alguns comentários aí, alguns depoimentos que é um assunto que está na boca do povo, né? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar das soft skills, que eu já andei falando aí para vocês um pouquinho delas, mas hoje eu vou explicar efetivamente o que são as soft skills, né? Para que servem as soft skills, o que te ajuda, né, no seu dia a dia. Então, vamos lá? Bom, para começar, né, soft skills, o que quer dizer isso, né? Habilidades macias, né, esse termo aí americanizado, né, que invade a nossa língua aí no dia a dia, nas reuniões. Eu, né, como boa engenheira lá, pé no barro, convivo pouco com esses termos, né? Mas tem áreas aí, né, do mercado que, nossa, senta numa reunião, é só termos em inglês, então esse é mais um deles. Então, para a gente tirar aí essas dúvidas, né, o que são soft skills, vamos conversar sobre elas e entender se elas estão só lá no mundinho dos RHs, né, na parte de recrutamento, porque todo bom RH, todo processo seletivo tem lá um teste de personalidade para a gente entender como que é aquele profissional que a gente está contratando. Então, para a gente falar aqui o antes e o pós-contratação, para que serve a soft skills. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é isso, né? Bom, soft skills nada mais é que habilidades que a gente tem, é, a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa vida. Então, a gente fica pensando muito, meu Deus, o que é isso? Que termo é esse? Né? O que eu tenho que fazer para conseguir obter dominar essas habilidades? Gente, vamos lá. Essas habilidades a gente tem ou um pouco a mais, ou um pouco a menos. E aí, isso a gente tem que ter em mente, tem que ter clareza que a gente pode treinar soft skills. Então, para a gente entender, são características nossas. Se você jogar aí no Google, você vai ver o tanto de o que são soft skills, e são assim, termos que você vai falar, gente, mas peraí, se eu sou desse jeito, eu já tenho essa habilidade. Por quê? Nada mais é que características pessoais que a gente tem, que uns têm mais para um determinado assunto, outros têm outros assuntos. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, sobre comunicação, isso é uma soft skills, né? Você se comunicar bem, eu estou aqui me comunicando com vocês, isso é uma soft skills, né? Ter essa habilidade de comunicação. Ah, você é uma pessoa flexível, isso é uma soft skills. Então, tudo que está relacionado com a sua personalidade, com, né, o que pode melhorar o seu dia a dia, a sua relação com as outras pessoas, o que melhora o seu, né, a sua autoimagem, o seu autoconhecimento. Então, isso é soft skills, né? Não é nada assim, um bicho do outro mundo, né? Uma alguma coisa que você precisa fazer, uma pós-graduação para você adquirir esse conhecimento. O que você precisa é treinamento para melhorar alguma dessas habilidades que estão relacionadas ao trabalho que você faz. Então, por exemplo, vamos falar agora sobre como que é usada essas habilidades, né, essas soft skills, quando a gente está falando num processo de recrutamento.
Isso acontece, por quê? Porque quando a gente vai, determinar uma vaga, né, de trabalho, o gestor da vaga, ele precisa, informar quais são as habilidades que o profissional precisa ter. Então, pensa comigo, você é um analista que você vai trabalhar com análise de dados, então você vai estar trabalhando muito mais, né, ali com, não vai ter muita interface com várias pessoas e vai ser informando o que está acontecendo na empresa. Então, geralmente, esse tipo de profissional, ele não precisa ter uma habilidade de negociação muito alta, porque a negociação é uma soft skills, né? Você saber negociar é uma soft skills. Assim como se você vai trabalhar numa área de vendas ou na área de compras, você precisa ter muito, né, aflorada essa parte da negociação. Então, por exemplo, eu trabalho na área de planejamento e gestão de custos. Então, eu trabalho muito mais com análise de dados do que com compra e venda de materiais ou serviços, enfim. Então, essa questão, na hora, no momento que eu estou trabalhando com dados, tá? Porque eu tenho outras atribuições aí, mas na hora que eu estou trabalhando com dados, de passar esses dados para outras áreas da companhia, eu não preciso estar negociando, né? Porque o dado é aquilo, né? 1 mais 1 é igual a 2. Então, é isso que eu preciso passar para as pessoas. Então, o que eu tenho que ter mais? Eu tenho que ser mais organizada, eu preciso cumprir uma agenda, porque provavelmente esses dados precisam ser entregues em determinadas datas. Talvez eu tenha que ter um pouco de flexibilidade, porque aí quando eu estou trabalhando ali, eu preciso entender dessa questão das entregas, então eu preciso entender qual que são as minhas atribuições para eu conseguir entregar tudo no prazo determinado. Então, negociação ali não é efetivamente a mesma intensidade que um comprador ou um vendedor vai precisar. Então, se você está negociando, se você é um comprador ou um vendedor, você precisa muito mais dessa habilidade de negociação. Então, soft skills nada mais é do que as habilidades que a gente já possui e a gente entender quais são as habilidades que a função que a gente está exercendo ali necessita. Então, por exemplo, vou dar uma professora, uma personal trainer. Ela precisa muito mais de uma habilidade de comunicação para ela explicar o porquê que ela está dando aquele exercício e como aquele exercício precisa ser executado de uma forma correta, do que negociação, porque assim, gente, o personal ou a gente faz o que ele está pedindo ou a gente, né, não contrata. Então, essa habilidade de negociação não é necessária. Então, a gente precisa entender quais são as habilidades que a nossa profissão está exigindo da gente. E aí, por que que a gente fala tanto em soft skills hoje em dia? E a gente fica tão, né, nesse mundo corporativo das soft skills, por que que tem que ter? Porque, assim, a gente trabalha muito interligado hoje, né? Ninguém hoje trabalha sozinho. Mesmo que a gente está trabalhando em home office, a gente está fazendo um trabalho mais solitário, na verdade a gente está trabalhando solitário ali no nosso dia a dia, mas a gente está sempre passando informação um para o outro, então a gente precisa ser muito organizado, é uma soft skills. Precisa ter flexibilidade para entender o que o outro está precisando, precisa ter empatia com o outro, outra soft skills. Então, são habilidades que a gente já possui. E uma coisa que a gente precisa ter claro, e que fica, né, esse burburinho aí, como que adquire soft skills? O que que acontece, né? A gente, no nosso desenvolvimento pessoal, a gente utiliza soft skills desde quando a gente, né, que a gente nasce, porque a gente precisa se comunicar, que é uma soft skill. Então, o bebê chora para contar para a mãe que está com fome, né, ou que precisa trocar fralda, enfim. Então, assim, a gente vai exercendo soft skills desde o momento que a gente nasce. E a gente, às vezes, a gente não percebe
essa interface entre a nossa, né, o nosso autoconhecimento, a gente se entender, e aquilo que a gente trabalha, que precisa estar, né, unificado ali, vamos dizer assim. E o que que acontece quando a gente trabalha? Quando a gente começa a pensar na nossa formação, que são as hard skills, que são habilidades que a gente tem, né, entidades que vai nos treinar, que são as faculdades, os cursos de pós-graduação, os cursos de especialização. Isso tudo é natural na nossa sociedade, né? Então, a gente tem aí milhares de faculdades que vão nos treinar, né? E vão nos treinar como? Vão nos treinar dando aulas, vão nos treinar mandando a gente ler livros, fazendo exercícios, tendo aulas em laboratórios, tendo vivências em estágios. Então, a gente tem uma gama de atividades que faz com que a gente absorva esse conteúdo técnico. As soft skills, elas ficam meio num limbo aí, e todo mundo chega e exige da gente, na hora que a gente está no dia a dia corporativo, começa a exigir essas habilidades. E a gente não tem o mesmo treinamento que a gente tem das hard skills, a gente não tem o mesmo treinamento das soft skills. Por quê? Porque é muito mais uma questão de autoconhecimento. Então, a gente precisa se conhecer para a gente entender o que, que a gente tem de, de habilidade, de soft skills, para a gente conseguir se aprimorar. Porque uma coisa que a gente precisa ter em mente é que essas habilidades, elas são treináveis, né? Só se, sei lá, um psicopata que não consegue, né, ter empatia pelo outro. Então, são habilidades que são treináveis. Eu sou a própria viva que as soft skills são habilidades que são treináveis, né? Então, lá no começo da minha carreira, eu não tinha toda essa habilidade de organização, de planejamento, de flexibilidade. Eu queria que tudo fosse do meu jeito, a ferro e fogo. E aí, com o tempo, eu comecei, né, de uma forma intuitiva, a desenvolver essas habilidades em mim. E hoje a gente tem aí profissionais, né, tem coaching que consegue desenvolver isso nos profissionais. Então, gente, só para a gente tirar esse monstro da cabeça, soft skills não é nada de outro mundo. São habilidades que a gente tem, umas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, mas que a gente pode sim treiná-las, né, no nosso dia a dia aí, no nosso conhecimento. E para você entender melhor, né, o que são as soft skills, eu fiz um e-book que está lá na Hotmart. Vou deixar aqui o link do e-book para você entender exatamente o que é a soft skills. E aí eu falo também de uma forma mais detalhada das soft skills que eu acho que são as mais importantes no nosso dia a dia, que é a comunicação, a empatia e a criatividade. Eu acho que essas três são as habilidades que, independente da área que você trabalhe, que você atue, você precisa dominar. Então, corre lá na Hotmart, tem o e-book explicando direitinho para que serve e como que você consegue treinar, e também tem um teste lá para você entender quais são as soft skills que mais está próxima da sua personalidade. Então, corre lá e vai treinando aí as soft skills, que eu tenho certeza que o seu dia a dia vai melhorar muito, tanto no seu trabalho, quanto na sua produtividade, quanto a sua relação interpessoal com as pessoas que estão ali junto no seu time, com a sua equipe de trabalho. Ok? Até mais!